trabalho. Gente, olha só, a chegada de uma criança é sempre um motivo de muita alegria, né? Muda a vida da gente em muitos sentidos, aliás, mas é maravilhoso. Normalmente a gente deseja para os futuros pais que a criança venha com saúde, mas e se não vier saudável? Hoje em dia, os exames feitos durante a gestação, principalmente a ultrassonografia, permitem saber se o bebê vai ter algum problema. Com isso, dá para organizar o atendimento imediato assim que a criança sair da barriga e garantir a qualidade de vida do bebê. Este é o som mais aguardado pelos pais. É indescritível, na verdade, porque a capacidade que a mulher tem de gerar uma criança é surpreendente, é coisa de Deus mesmo, né? Quase não dá para acreditar que antes de completar 2 meses de gestação, um exame de imagem permite ouvir um coração tão pequeno com essa força toda. O cronograma ideal para o acompanhamento do feto em uma gestação normal pede 9 ultrassonografias. O primeiro exame é feito na 8ª semana de gravidez. Serve para identificar a data da fecundação. Aí já dá para saber quando o bebê vai nascer. Depois da datação, vem a translucência nucal, aos 3 meses de gestação. Aqui é possível ver se o feto tem problemas genéticos, como síndrome de Down. Nesse período, também é bom fazer o primeiro morfológico. Existe um exame que se chama Doppler, por exemplo, que a gente faz no primeiro trimestre, um Doppler da mãe, que é uma avaliação vascular materna, onde eu digo se essa mãe tem ou não chance de ter hipertensão gestacional lá no 3º trimestre. Ou seja, o médico obstetra, ele já tem olha, essa paciente tem fatores de risco e o exame veio alterado, ou seja, ela tem uma predisposição a ter hipertensão gestacional, lá no final da gestação. Isso vai mudar todo o teu controle, isso vai mudar todos os teus parâmetros. Isso vai fazer com que tu cuide um pouco mais estritamente desse controle. Uma semana depois de completar 4 meses, já dá para começar a pensar no quartinho, porque nesse ultrassom o médico consegue ver se é menino ou menina. Depois é bom fazer mais um morfológico. Antigamente, um morfológico tinha 10 medidas, hoje em dia tem 25. Ah, mas para que tanta medida? Tem, e aí é que a gente vai detectar as pequenas alterações. Tem muita gente que sabe fazer a medida. E daí, bom, a medida está certa, ok, está dentro do parâmetro, mas tem muita alteração que não muda a medida, que muda a forma, que muda a estrutura do órgão, sem mudar a medida. Com 7 meses, chegou a hora do exame mais esperado pela mãe, o 3D. Além de ver o rosto do bebê, o exame é muito importante para identificar problemas de formação do feto. Aliás, 90% das más formações são diagnosticadas pelo ultrassom. Quando eu trabalhava dentro do hospital, por exemplo, eu pegava uma malformação por mês. Hoje em dia a gente pega 2 a 3 malformações por mês. E em casos de alteração, muda tudo. Em casos de alteração, a gente vai ter um controle muito específico em cima da alteração. Teve casos que eu tive que fazer ultrassom diário, o pediatra tem que estar sabendo. Quando o bebê nasce, o pediatra tem que estar sabendo, tem que ter uma equipe preparada. Ah, o bebê vai precisar de uma cirurgia de emergência. Tá na cidade onde você está, tem condições de fazer uma cirurgia pediátrica de urgência ou não? Vai ter que fazer o trabalho de parto em outro local. Tirar da barriga não é, às vezes, o mais difícil. O mais difícil é manter a vida depois da barriga, principalmente em bebês pré-termos, onde a gente está trabalhando. O bebê de mais baixo peso do Brasil nasceu com 560 gramas, eu acho. São poucos lugares que fazem um bebê de 560 gramas sobreviver. Já no final da gravidez, é bom acompanhar o peso do feto. Outro detalhe que pode fazer toda a diferença. Consigo acompanhar direitinho se o bebê está crescendo de acordo com a média da população. Ou se está crescendo abaixo ou acima, em níveis normais ou patológicos. Um bebê muito grande, ele tem complicações pós-natais. Quando ele nasce, o bebê muito grande vai fazer, por exemplo, hipoglicemia. Ou seja, a gente tem que saber disso aí para não ter a complicação depois. Este acompanhamento rigoroso é que tem garantido o bem-estar de Natiele e principalmente do Joaquim, que deve chegar em junho. A partir do momento que eu descobri a gravidez, o médico já solicitou o exame
E foi o que salvou o Joaquim, né? Eu havia perdido 2. E se eu não tivesse esse acompanhamento, provavelmente eu também teria perdido o Joaquim, né? No caso de Natiele, a placenta descolou. A placenta é um órgão que protege o bebê e garante o alimento e o oxigênio para o feto. Para este problema, o indicado é o mínimo de esforço possível. Mas em outros casos mais graves, pode ser preciso tratar o bebê ainda na barriga. O ultrassom não causa dano nem ao feto, nem à mãe, independente de quantos exames se faça. O ultrassom é como se fosse um eco, literalmente um eco, uma onda de radar, onde não causa dano. Existem algumas alterações que têm que se interromper a gestação para fazer com que o feto sobreviva, porque ele não vai até 40 semanas, como o normal, ou caiu o líquido, ou vem crescendo muito pouco. Alguns tratamentos, hoje em dia, tratamentos intraútero, ou mesmo medicamentos, tratamentos cardíacos, existem alterações cardíacas que, se não forem corrigidas em 48, 72 horas, vai levar o bebê a óbito. A opção de fazer uma intervenção intraútero, em alguns casos, é da paciente. E se a paciente quer sair daqui e ir para um centro de referência que tem equipe que faça procedimento intraútero, qual é o problema? Quem somos nós, os médicos, falar, não, mas já que a gente não tem, eu não vou fazer o diagnóstico. Mas é preciso observar alguns fatores para garantir a qualidade do pré-natal. Nem o Colégio Brasileiro de Radiologia, nem o Conselho Federal de Medicina obriga que as pessoas que fazem ultrassonografia no Brasil tenham um título de especialista em ultrassom. Então, isso faz com que a gente tenha ultrassom e ultrassom. O médico que quiser comprar uma máquina pode comprar e pode fazer? Pode. Pode ser muito bom? Pode. Mas também pode ser muito ruim, né? Então, como é que tu vai comparar exames com observadores diferentes? Um faz uma medida específica do crânio ou da barriga de uma forma, o outro mede de outra. Como é que tu compara as duas imagens? Tu não consegue comparar. Então, você se perde nesse controle. É muito comum, as mães chegam preocupadas porque tiveram uma alteração num outro exame, ou porque o bebê não está mexendo, ou porque teve um sangramento ou perda de líquido. Então, são casos onde esses exames são feitos de pronto, na hora, se passa, né, na frente, se tiver pessoas, vai ter o caráter tratado como caráter de urgência, por ser. Então, mas 95% dos laudos saem na hora, ou seja, isso tranquiliza a paciente, isso dá um conforto para o obstetra, ou seja, saiu do obstetra com uma alteração e volta para o obstetra na hora, no mesmo turno, com o exame pronto para a conduta, né? Na obstetrícia isso faz diferença, às vezes minutos e horas fazem diferença no prognóstico final. Até agora falamos de como lidar com os problemas durante uma gravidez. Mas a maioria das gestações é de grande alegria. Mesmo com as dificuldades, Natiele está realizada. A primeira filha, Maria Cecília, tem 5 anos. Agora vem o Joaquim para completar a felicidade da família. Apesar das dificuldades da gestação, né, que essa foi um pouquinho complicado, mas a espera de um filho é maravilhoso, né? Muda tudo dentro de casa, ainda mais nós que tínhamos uma menina e agora vem o Joaquim para completar a felicidade, né? Muda o hormônio da mulher, muda o sono da mulher, muda todos os hábitos da mulher. Então, todo mundo que está envolvido nesse processo precisa estar ciente disso e tentar trazer, dentro do possível, o maior conforto. E isso passa desde conforto de cuidado, a paciente ter certeza que está tudo bem, que a gestação está indo bem, que as coisas estão indo bem, que tem gente se preocupando e fazendo. A gente, só fazendo uma correção, a gente mostrou ali que o peso fetal é bom conferir entre 35 e 39 semanas. Na verdade, são os dois momentos, na 35ª semana e também com 39 semanas de gestação. São 2 exames importantes aí para serem feitos, viu? É um momento realmente muito bacana, né? E é bom saber que está tudo bem, ou se tiver que fazer alguma intervenção, ter a preparação adequada para isso e garantir a felicidade de todo mundo, né?